Amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Queremos aqui nesta manhã, antes de falarmos de um assunto importantíssimo, uma maratona que nós começamos a semana passada sobre o perdão. Vamos orar? Senhor meu Deus, queremos te ser grato pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Que o Senhor possa alcançar os teus filhos através do teu Santo Espírito. Que possamos refletir, que possamos deixar fluir verdadeiramente esta palavra, perdão, em nossas vidas. Eu já disse, já conceituei lá no início, quando começamos a falar sobre o perdão, mas eu quero novamente trazer à nossa memória, trazer para você o que é perdão inicialmente. Perdão começa sempre dentro do nosso coração, queridos. Passa depois pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência. É uma decisão. Depois de concebido no coração, olhe bem, é gerado no pensamento, o perdão. E ele ganha vida por uma decisão irreversível e explícita. Enquanto não perdoamos, preste atenção nisso, perpetuamos a falsa ideia de que a vingança e o ódio podem ser remédios para curar a nossa dor, o nosso sofrimento. A vingança parece ser mais justa do que o perdão. A falta de perdão traz sofrimento, traz dor em todas as áreas de nossa vida ou de sua vida. Mas eu quero chamar sua atenção nesta breve reflexão para você lutar diante de tamanho sofrimento por causa da falta de perdão. Lute diante do sofrimento. Olha aqui, nós estamos introduzindo algo importantíssimo que merece a sua atenção. O cristão não teme o sofrimento, porque encontra nele o impulso para a ressurreição. Ressurreição vem de ressurgir, ressurgir para uma vida liberta de todo um sofrimento por falta de perdão. É no largar da dor que Deus nos espreme, nos prova aqueles que ama, para que sejam capazes de produzir o mais puro óleo de santidade sobre a sua vida. É essa beleza de fé, aleluia, muitas das vezes obscura, que se torna o caminho seguro para que sejamos capazes de vencer as maiores dores, os maiores sofrimentos da nossa vida e da nossa existência. A falta de perdão faz-nos perder coisas. Como tem lidado com a dor das perdas por causa da falta de perdão na sua vida ou em nossas vidas? Sua verdade, quer dizer, a verdade de não ser perdoador, tem o feito um sofredor, uma pessoa livre ou uma pessoa prisioneira? É uma pergunta que eu te quero fazer nessa manhã. A sua verdade, quer dizer, a verdade de não ser perdoador, tem o feito um sofredor, você continua sofrendo, tem te feito uma pessoa livre ou permanentemente prisioneira? Pode ser que a vida esteja lhe pedindo, queridos, calma para refletir e perdoar. O imediatismo próprio dos nossos dias nos distancia da sublime arte do saber esperar o tempo certo para cada coisa, principalmente perdoar. Eu só estou resumindo aqui essa questão do perdão, esta palavra, aqui para falarmos de um assunto importantíssimo que está ligado ao perdão, que é a reconciliação com seu irmão, com nossos irmãos, com o nosso próximo e com Deus, acima de tudo. Preste bem atenção aqui. Vamos ler a Bíblia Sagrada para que possamos ilustrar para nossas vidas esse assunto que achamos de suma importância, chamada reconciliação, para que você viva bem. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 20, diz assim para nós: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo
mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Queridos, o que é reconciliação? Reconciliação é um substantivo feminino, ato de restabelecer boas relações, uma reconciliação entre amigos, um restabelecimento de relação entre amigos, como exemplo. A reconciliação na Bíblia significa que traz uma integridade total com Deus, com os outros e com a criação. Os cristãos devem comprometer-se com a reconciliação das pessoas e com Deus. O que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20, Paulo está dizendo que Deus nos deu a todos o ministério da reconciliação. Na Bíblia, a reconciliação com os outros acompanha também a reconciliação nossa para com Deus. No mundo moderno, preste bem atenção nestas palavras, as pessoas são conduzidas a serem máquinas que só trabalham e se preocupam com o futuro e por isso não tem tempo para pensar em si mesmas, em suas escolhas e em seus procederes para viver bem com as outras pessoas. Consequentemente, elas vivem angustiadas, deprimidas, infelizes, doentes e dilaceradas por causa da falta de reconciliação. Jesus disse ao Pai, preste bem atenção o que diz a palavra de Deus. O mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves, que os livres do mal. Cristo deu-nos uma orientação para viver bem em nossa vida. João capítulo 17, verso 14 e verso 15. Aquele que vive de acordo com a mentalidade do mundo está mais exposto às maldades, mais expostos a receber as atrocidades que o adversário coloca para poder lhe atingir e destruir totalmente a sua vida. Também vive uma divisão total em si mesmo e com as pessoas. O egoísmo, queridos, a ganância, o individualismo, o orgulho, a vaidade e o desamor imperam na vida da quem não quer viver uma vida de reconciliação com o seu próximo e principalmente com Deus. Jesus continua nos ensinando para que vivamos bem. Olha bem o que diz 17 de João, verso 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na união ou na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e os amastes como amaste a mim. Palavra abençoada do próprio Jesus. Deus nos conduz a sermos perfeitos na unidade com Ele, como nós mesmos ou com nós mesmos, com o próximo e com o mundo. Como viver esta verdade? Olhe bem, quero refletir com você, eu quero dar continuidade a essa reflexão com você, sobre um dos segredos para sermos perfeitos na unidade, chamada reconciliação. Em primeiro lugar, somente quem está em harmonia consigo próprio mesmo é capaz de reconciliar com as outras pessoas que estão ao seu lado. Se você não estiver bem com você, você não consegue lidar bem, você não consegue reconciliar, você não consegue ter boas relações para com as pessoas. Aquele que está dilacerado, atormentado interiormente, também dilacerar as pessoas que o cercam. Se você estiver amargurado, se você tiver com seu coração dilacerado, se você tiver com a falta de reconciliação, com esse espírito ruim dentro de você, você prejudica as outras pessoas que estão próximas de você. Até nós,
cristãos, estamos falando de nós, muitas vezes gostaríamos de perdoar os nossos semelhantes, mas não conseguimos. Geralmente isso ocorre porque ignoramos os nossos sentimentos de raiva, os nossos sentimentos de ira, ressentimento de aborrecimento em relação à pessoa que nos magoou. Ficamos sofrendo, ficamos dilacerados, e isso traz a incapacidade de nós reconciliarmos com nossos irmãos. Esses ressentimentos ignorados, que nós queremos deixar de lado, enraizam-se em nosso interior e nos impede de viver a reconciliação. Sobretudo, reconciliar significa esclarecer os sentimentos, expressá-los sem ofender e agredir o outro, sem querer saber que você tem a razão e também sem querer se justificar. Em qualquer comunidade, digo, na igreja, quando os conflitos e as diferenças são colocadas embaixo do tapete, presta atenção nisso, aparecem-se as divisões e as dificuldades para viverem unidas no mesmo propósito. Precisa haver reconciliação para que haja união. Precisa haver reconciliação para que haja boa relação entre você, seu irmão e, acima de tudo, com Deus. Aí surgem as perturbações na igreja. As pessoas não confiam mais nas outras, se tornam apáticas em relação aos outros que convivem com elas. Louvado seja o nome de Jesus. E finalmente eu digo que a reconciliação é importante para recomeçar um relacionamento conjugal, um casamento, um noivado, um namoro, uma amizade, um relacionamento entre irmãos, e para viver unidos com Deus, consigo mesmo, com os outros e entre todos os povos. A reconciliação é importantíssima para você recomeçar tudo isso. Chega de sofrer por causa da falta de perdão. Lute por tudo aquilo que você perdeu por causa da falta de perdão. Olha o quanto o perdão está ligado, o reconhecimento de que você deve liberar perdão, estão ligados à reconciliação. Que Deus nos abençoe para que sejamos entre nós e com o Pai e o Filho reconciliados uns com os outros e principalmente com Deus. Libere perdão. Lute por esse seu sofrimento por não liberar perdão. Lute para resgatar as perdas que você sofreu por você não liberar perdão. Reconciliação é viver bem com você, com seus irmãos e com Deus. Oremos. Senhor meu Deus, sou grato a Ti por esta palavra nesta manhã. Que os Teus filhos possam serem alcançados, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra. Fica conosco, Pai, aonde tiver uma pessoa, aonde tiver um crente, Jesus oprimido Jesus falta de saúde, pela enfermidade, que o Senhor possa guardar, oprimido pelo medo, depressivo, cura, liberta. Senhor, aonde está alojado, eu nunca vou parar de orar por esse assunto chamado relacionamento conjugal. Aonde estiver alojado um demônio, querendo destruir a vida conjugal das pessoas, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor traga de volta aquilo que as pessoas perderam pela falta de perdão dentro do relacionamento. Coloque renúncia, Senhor, na vida deste casal ou das pessoas e cure a enfermidade das pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te dê uma boa segunda-feira. Reflita na palavra de Deus. Perdão, reconciliação para você viver bem diante das pessoas e, acima de tudo, diante de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.